E o que acontece depois do vídeo que o Felca fez, por sinal, um vídeo excepcional, excelente, e que precisava ser dito há muito tempo, por alguém que realmente tivesse a coragem de colocar a cara nisso e comprar essa briga. E assim foi feito. O vídeo do Felca alcançou milhões de pessoas, se eu não me engano, já passou dos 20 milhões de visualizações. Deixa eu até ver aqui no YouTube. Total foram até o momento 27 milhões de visualizações. Sem dúvida, um vídeo que alcançou muitas pessoas, viralizou definitivamente. Mas o que que acontece depois desse vídeo, né? Isso para o Felca, pessoalmente, vai refletir uma série de problemas pessoais, no sentido de que ele vai receber processos de todo lado, vai ser atacado de todas as formas. Obviamente, ele já sabia disso, tem o seu apoio jurídico aí, sua equipe de advogados que deve já ter orientado ele sobre tudo que ia acontecer. Isso é um fato relevante. Inclusive, ele já falou, tem um podcast, que já está andando de carro blindado, com segurança e tudo mais. Ou seja, ele quis comprar essa briga, sabia o que podia vir sobre isso, mas o fato em questão aqui é o seguinte: o que que acontece depois desse vídeo? Definitivamente, o que vai acontecer é que isso vai virar uma pauta política. E isso vai fazer com que os políticos, de alguma maneira, queiram hypar e surfar essa onda aí do Felca, tá? Então, eles vão tentar acelerar o mais rápido possível a agenda da pauta de simplesmente de regular as redes sociais. Existem algumas coisas que as redes sociais precisam regulamentar, na minha opinião, é sim, tá? Afinal de contas, a gente tem a posting, a rede social. Tem coisas assim que você vê que você diz assim, caras, não pode ter adolescente aqui, não pode ter criança aqui. E de fato, o que eu mais apoio de todas as redes sociais, que é uma luta que a gente vem com a posting, a nossa rede social que criamos, é que as redes sociais sejam um ambiente voltado para adultos. Então, toda e qualquer rede social, aqui no Brasil, de alguma maneira, os políticos precisam voltar nisso e regulamentar a seguinte questão. Rede social é para maiores de 18 anos. Isso é um ponto factual, um ponto preciso. A posting é assim, só entra lá, né? Pelo menos no cadastro, você tem que dizer que tem 18 anos. A gente não pede nenhum tipo de documentação para você entrar na rede social, até porque se a gente fizer esse processo, a chance são que as pessoas não vão se cadastrar porque eles são documentos sensíveis, aquela coisa toda. Mas os termos de uso estão correlacionados a maiores de 18 anos. Outro ponto factual: os pais precisam literalmente entender isso, tá? Menores de 18 anos não devem utilizar rede social. Ou seja, em toda a internet como um todo, acontecem coisas erradas, certo? E os jovens e adolescentes, crianças, sim, estão suscetíveis a entrar nesse universo onde existem pessoas que são más, tá? E o principal que acontece nessa questão toda se inicia aí com os pais, né? Não permitir que os filhos usem esse tipo de plataforma. Eu sei que é muito difícil e complicado hoje em dia você falar sobre isso e dizer, olha, um adolescente não vai utilizar a rede social X nem a Y zero. Isso é complicado, eles não aceitam. Eu sou pai de um jovem de 16 anos e tentar vetar isso é um desafio, isso aí é sem dúvida. Mas é algo errado, eles não devem estar se unificando a um mundo onde só tem muitas vezes adultos, né? Onde existe ali uma criação de conceitos que ainda não deve fazer parte, de certa maneira, da cabeça de um adolescente. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou sociólogo. Estou falando aqui como uma pessoa comum, pai de uma adolescente, criador de uma rede social que é a Posting, e sobre tudo que eu tenho visto com esse projeto da Posting, desse universo de estar por trás, né, dos bastidores do que é uma rede social em si. E eu posso te afirmar, é um ambiente para maiores de 18 anos, certo? A gente criou uma série de políticas dentro da rede social justamente para evitar que, mesmo sendo uma rede social para maiores de 18 anos, desde o seu princípio, né, ela seja uma rede social segura, também para os adultos, tá certo? Então,
a gente criou uma série de políticas de moderação de conteúdo no sentido de que existe uma IA por trás da posting que verifica se aquele conteúdo que está sendo publicado é malicioso ou não. Quando eu falo sobre isso, estou falando de várias coisas que você, como adulto aí desse lado, pode entender, tá? Então, são conteúdos que envolvem violência, armas, dorgas, né? Para não falar o nome certo aqui, e outras coisas que você já sabe. E essa inteligência artificial, ela existe, ela está lá implementada para banir isso. Existe, além desse processo, né, o sistema de moderação da própria comunidade, onde se você vê alguma coisa errada, você reporta, isso chega aqui para a nossa central, tá? E a gente avalia esse conteúdo, se ele vai ficar online ou não, se ele está infringindo algum termos de uso ou não. De certa forma, eu entendo que quando uma rede social ela se torna muito grande, existe aí um grande problema. Afinal de contas, são centenas de milhões de publicações todos os dias, e demandar, né, moderação disso tudo, a própria IA, fazer esse trabalho já ajuda significativamente. Você consegue fazer esse filtro, esse embarreiramento desse conteúdo que não é interessante para a comunidade. Fora isso, né, tem essa parte dos reports, né, onde as pessoas podem ir lá e moderar esse conteúdo. Após o vídeo do Felca, sem dúvida, os políticos vão surfar de alguma maneira para avançar pautas relacionadas a redes sociais, para moderação das redes sociais, que já tem de tudo. Como você pôde ver, no próprio vídeo do Felca mostrou que os algoritmos de bolha influenciam completamente no que você vê, inclusive conteúdos que são maléficos aos jovens e adolescentes, crianças em si. Essas redes sociais sabem disso, tá? Elas sabem que isso acontece, mas deixam tocar o barco. Existem formas de você fazer com que o algoritmo não lhe mostre esse conteúdo X ou mostre o conteúdo Y. Tem como você criar, eu posso chamar aqui de set list, né? De itens que não deveriam ser propagados, tá? Mesmo que naquele vídeo pareça ser um vídeo sucinto, que não mostre nada, mas tem como o algoritmo saber. Dá para ele saber o que é maléfico e o que não é. Isso vai desde capturas de imagem que faz a leitura da IA, ao áudio que é transcrito, e isso tem ali uma nomenclatura de conteúdo, onde a IA pode também fazer esse entendimento e fazer com que o algoritmo ele pare de entregar aquele conteúdo. Da mesma forma que o algoritmo entrega, quando você passa a seguir algum determinado conteúdo, existe a maneira, que essa é a maneira mais difícil, é você fazer entregar, né? Você criar um algoritmo para isso. Existe uma maneira mais fácil, que é você simplesmente bloquear que aquele conteúdo não reverbere. Dessa forma, você vai estar protegendo a audiência, a comunidade de não consumir aquele conteúdo que supostamente é um conteúdo que é nocivo. A gente não precisa se preocupar com isso na post, porque o nosso conteúdo é cronológico. Você publica, entrega, publica, entrega. E no meio disso existe vamos dizer assim, né, uma grande IA que faz o controle do que vai e o que fica, certo? Se você quer uma comunidade saudável, na minha opinião, a gente estruturou tudo isso de uma maneira que a post fosse esse canal, tá? Infelizmente, a gente observa que as pessoas já estão tão acostumadas a serem manipuladas por esse algoritmo que elas preferem isso. Elas preferem ir por esse caminho e tá tudo bem, é uma opinião dela e em algum momento ela volta. Mas, no geral, é isso. As pessoas estão acostumadas a serem manipuladas, a receber conteúdos sobre interesse. E isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade atual. Nós somos a ovelha negra, né? O vertente disso. A gente quer criar algo novo. Estamos criando algo novo. E a nossa proposta é completamente diferente disso. Hoje eu posso considerar que em conteúdo, a Post é a rede social mais segura que existe na entrega do conteúdo.
porque a gente tem trabalhado arduamente para que isso aconteça e que, mesmo a gente sendo uma plataforma de maiores de 18 anos, porque a gente quis isso por segurança, por questões pessoais minhas, que eu acredito que toda rede social tem que ser para maiores de 18 anos. Lá é onde está o conteúdo agradável. É onde está a internet antiga, no sentido de que você vai ter nostalgia na época que a internet era boa, na época que era de como funcionava o Orkut, as publicações, as criações, o que as pessoas estão fazendo naquele exato momento, dá uma sensação de cronologia no sentido de que quando é bom dia as pessoas estão publicando sobre o início do dia, quando é boa noite é as publicações, quando é à noite, isso causa uma proximidade entre os usuários e faz a coisa ser diferente, definitivamente, tá? Mas ainda as pessoas, querendo ou não, gostam da parte de serem manipuladas. É uma realidade. É uma luta, né? A gente tá trazendo de volta o que funcionava, o que as pessoas meio que esqueceram, mas a gente está indo pelo caminho certo, que eu acredito que seja certo para as redes sociais. Somos a primeira rede social brasileira que alcançou milhares de pessoas e que conseguiu, de alguma maneira, ganhar usuários, fazer com que as pessoas realmente publiquem lá. Eu me sinto muito feliz com isso, no sentido de que a gente está conquistando esse público, está conseguindo trazer esses usuários e as pessoas estão gostando, as que entendem, né? Como deve realmente ser a questão do time para publicar e tudo mais. E conseguem fazer de alguma maneira amizade ali dentro, elas se sentem bem, tá? Elas se sentem bem e passam a não mais utilizar as outras redes sociais, que pra gente isso até é surpreendente. Mas aquelas que já estão totalmente viciadas de maneira completa nos algoritmos, elas não entendem e não vão entender tão cedo. As regulamentações após o vídeo do Felca é algo que vai acontecer e ela vai vir mais rapidamente. Isso vai afetar muito as big techs, tá? É algo que eu prevejo que será benéfico para o nosso projeto, tá? Porque estamos indo ali no caminho certo e a gente tem tempo, se houver alguma legislação que a gente tenha que se ajustar, a gente irá se ajustar. Porém, dentro da realidade, isso afeta completamente os algoritmos de bolha, as big techs. Precisa ser feito isso, os jovens e crianças e adolescentes desse país precisam ser defendidos, precisam ter a sua segurança judicial, leis precisam ser criadas, pais precisam ser punidos por expor os seus filhos nas redes de alguma maneira, isso precisa virar lei. E chega disso, né? Vamos preservar a imagem dos nossos filhos, não vamos colocar eles para dançar na frente de milhões, de milhares de pessoas. Existem pessoas más, pessoal. E eu acho que os adultos sabem disso, né? Quem não sabe é a criança, o jovem, o adolescente, que acha que aquilo é legal e que aquilo foi feito apenas para ser famoso, né? Infelizmente é isso que acontece. Isso precisa mudar de alguma maneira e vai mudar. Grande abraço e até a próxima.